Graça, patrimônio imaterial da humanidade. Se nós fôssemos trazer essa expressão para dentro daquilo que é a cultura transcultural, nós colocaríamos a graça, então, como patrimônio cultural da humanidade. Por quê? Porque todas as vezes que nós falamos da graça de Deus e da sua operação, nós falamos de ações geradas em ambientes que não se pode mensurar do ponto de vista econômico. Eu compartilhava aqui com a equipe que eu sou natural do estado do Maranhão e nós temos uma cidade que hoje ela é tombada pela Unesco como patrimônio da humanidade, São Luís. E qual é o valor que a Unesco usa para este procedimento? Os prédios, as ruas, a cultura, toda uma estrutura histórica que é construída por um povo e para um povo. Como nós podemos então tratar a graça de Deus? Paulo escrevendo aos irmãos em Éfeso, lembrem-se, Éfeso, capital de parte ali da Ásia, uma das cidades gregas, né? A cidade fundada pelo pai de Alexandre o Grande, Filipe, né? Filipe II. Esse homem, ele traz para a cultura grega esse sentimento do helenismo, da grandeza, do pensamento, do sentimento. E Paulo, ele diz aos irmãos em Éfeso, ele fala a respeito da riqueza, da graça derramada em nós para manifestar sabedoria, para manifestar esse prazer que é gerado em nós pela presença do Espírito Santo. Então, quando nós aceitamos a graça de Deus como o meio para a redenção dos nossos pecados, quando nós acreditamos ou cremos que por meio do sacrifício de Cristo nós somos alcançados pelo Senhor para vivermos o que nós não tínhamos condições de comprar, para vivermos uma condição de vida que nós mesmos não alcançaríamos por mérito próprio. Então nós entramos numa dimensão de desfrutar de um valor, desfrutar de um sentimento que é imaterial. E por que é imaterial? É porque é espiritual. Para nós cristãos, a graça é uma manifestação sobrenatural de Deus que trouxe aos homens o direito de receber pela fé em Cristo Jesus uma nova vida. Essa nova vida vai ser marcada por novos eventos, vai ser marcada por uma nova dinâmica, vai ser marcada por uma nova cultura, como nós falamos em capítulos anteriores, quando o próprio Paulo escreve para Tito, ele dizendo lá no capítulo 1, versículo 12, que a graça nos educa para vivermos o quê? Para nós vivermos essa nova dimensão, para nós vivermos essa nova experiência, para nós vivermos esse, permita-me dizer, esse novo status quo, né? Em Cristo Jesus você vai ascender a uma nova plataforma de relacionamento e esse relacionamento que você vai passar a viver tanto contigo próprio, eu comigo, né? Essa linguagem introspectiva, como também eu com o meu próximo, ou seja, uma relação que ela alcança duas dimensões pelo menos, a dimensão horizontal, eu e o próximo, e a dimensão vertical, eu e o Senhor. Então, o poder da graça gerando em nós um patrimônio que é imaterial, mas um patrimônio que se expressa em sentimentos que são traduzidos pela vida e que o recurso material e financeiro não pode comprar. Esse é o nosso próximo passo dentro desse diálogo. Quanto custa a graça para nós? Quanto custa a alegria, quanto custa o prazer, quanto custa a liberdade, quanto custa o direito de expressão, quanto custa o sorriso do cônjuge, o sorriso do pai, o sorriso do irmão, o sorriso do amigo, o sorriso da criança. Eu gosto muito de observar as crianças e ontem mesmo tive uma experiência linda. Eu saí de casa já aqui depois das 17 horas para ir resolver uma situação na cidade e quando eu contorno em um retorno ali para fazer uma via de volta,
onde eu ia estacionar, eu olho e do meu lado tem um veículo, uma senhora com crianças dentro do carro. E entre aquelas crianças aparece uma delas que ela olha para mim pelo vidro e ela demonstra um olhar afetivo. E eu olhei para aquela criança e dei um gesto, acenei para ela e ela imediatamente levantou a mão e me acenou. Quando nós fizemos o retorno, que paramos no semáforo seguinte, para poder avançar naquela via, aquela criança prontamente estava me observando e olhou para mim e sorriu. E eu fiquei imaginando que coisa extraordinária é a inocência, que coisa maravilhosa é você poder desfrutar deste comportamento humano que não tem como mensurar o valor. Então, para você, meu amigo, minha amiga que me acompanha e que sempre está na expectativa de que eu lhe traga algo, Cristo Jesus nos trouxe a oportunidade de vivermos pela graça a liberdade de termos paz e a paz que transcende todo o entendimento, que nos leva a viver as riquezas de Deus. Fique conosco e vamos para a parte 2, que eu tenho algo mais a compartilhar com você.